Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Então, gente, como combinado, eu vim fazer a resenha hoje do livro A Magia de Christian Luciano, do Gridan Risolin. A gente fez uma parceria, né, gente, e eu acabei de ler o livro dele hoje. Então, gente, eu vim aqui falar sobre a minha experiência em ler esse livro e tudo mais. Então, primeiramente, queria começar dizendo que eu li esse livro, gente, sem ler sinopse, sem me aprofundar sobre o que era, ou enfim, entrar em mais detalhes. Quando eu li o título, A Magia de Christian Luciano, eu pensei, é uma fantasia, né? Ele deve ser um bruxo, alguma coisa assim, e foi o que eu deduzi, e eu não fui atrás de nada, então comecei a ler a história, e na verdade foi um pouco diferente do que eu imaginei. Então, gente, foi bem diferente, e foi uma experiência que eu nunca tinha tido, porque o livro ele tem conotação de religião espírita, que é uma coisa que, assim, eu nunca me interessei por pegar livros espíritas para ler e nunca tive contato com nenhum livro. Eu conheço pessoas que leem, mas eu nunca tinha tido contato, nunca tinha lido nenhum livro, não sabia nada relacionado. E aí, quando eu fui começando a ler, assim, o livro, eu vi que o livro tinha conotações, né, da religião espírita e tudo mais. Então, gente, não é um assunto que me chame muito a atenção, mas foi interessante eu ler sobre, pra mim saber algumas coisas, porque eu era totalmente leiga nessa parte. Acredito que, assim, é a ponta do iceberg, não fala muito sobre, fala sobre algumas coisas, então algumas coisas eu fiquei sabendo sobre essa religião, sobre o que eles acreditam, sobre como funcionam as coisas para eles e o modo como eles veem. Mas claro que o livro não é sobre uma entidade religiosa somente, gente. O autor ele mistura então romance nesse livro e ele mistura fantasia também. Então, gente, eu achei muito interessante essas partes que ele mistura. Por quê? Porque a fantasia que ele cria é muito legal. Primeiro, que eu acredito que eu nunca tenha lido um livro com crianças tipo de 4, 5, 6 anos, enfim, crianças bem novinhas. E nesse livro, gente, o Christian Luciano, ele tem apenas... na verdade, ele tem 5 anos e faz 6 no decorrer do livro. E a Ana, que também é uma personagem do livro, ela tem 4 aninhos, gente. Então eles são super novinhos. Então ver a ingenuidade, a inocência de uma criança num livro é muito interessante. Até porque eu não tinha, assim, o costume de ler. Então eu achei bem legal, achei uma forma bem diferente, assim, de demonstrar. Às vezes eu achei um pouquinho confuso, por causa que... O que acontece, gente? Eu vou deixar a sinopse na descrição depois pra vocês, mas eu vou tentar explicar um pouquinho como que é essa história, né? Que eu comecei aqui falando sobre minhas expectativas, sobre como foi pra minha leitura e eu acabei não falando como que era o livro. Então, gente, começa tudo falando sobre o Christian Luciano, né, que é um menino de apenas 6 anos, com essa família e tudo mais, e conta que ele entra num armário, né, da casa dele, e ele vê um outro mundo, um mundo que ele chama de Palácio Guanabara. Porque ele faz conotação de chamar assim, porque ele vê um palácio lá e tudo mais. E os pais dele sempre falam sobre Guanabara, que é um lugar muito especial pra eles, então ele apelidou o lugar, tipo, com esse nome. Só que depois ele descobre que aquele lugar que ele vê é Gizarro, e ele tenta de várias formas depois ver novamente esse lugar. E esse lugar, gente, na história é um plano astral, ou seja, um lugar onde... os espíritos das pessoas mais evoluídos e tudo mais vão. Nesse livro diz que a morte... Nesse livro, então, diz que a morte não é o fim e que algumas pessoas, quando morrem aqui, elas vão para esses planos astrais, né? Algumas vão para Gizarro, algumas vão para outros lugares, enfim. Então, gente, o que acontece? Eles acham que esse menino, Christian Luciano, ele está... Como eu vou explicar pra vocês, que eu não tenho muita experiência em explicar uma coisa dessas. E esse cabelo tá maravilhoso. Enfim.
Jesus amado, vocês me desculpem parecer assim, ultimamente eu tô parecendo sempre descabelada. Enfim, voltando ao foco. Então, gente, eles acham que este menino, ele está com a alma, então, do Driegos Nipponeri, que foi um cara muito importante pra Gizarro, né, gente? E em uma luta com outro cara aí, malvadão, que ele teve, que eu esqueci o nome do cara agora, gente. Maravilhoso quando a gente esquece o nome do vilão, né? Que a gente não deveria esquecer. Mas enfim, eu vou deixar aqui embaixo o nome do vilão depois, porque eu tive um branco momentâneo e eu não lembro. Mas enfim. Eu lembrei do nome do cara. É Gilmon Canerum. Gilmon Canerum. Isso aí. Lembrei de todo o nome agora. E então, eles tiveram aí uma luta, um embate, e os dois sumiram. E eles não sabem pra onde... Eles acreditam que sabem onde é que o vilão foi. E eles não sabem aonde é que o bonzinho foi, que é o Driegos, no caso. E então eles começam a desconfiar que essa criança, ela está com a alma do Driegos. Então, gente, começa toda uma aventura, uma loucura aí. Que então a amada do Driegos, lá de Gizarro, ela vai pra Terra. E ela, tipo... encarna numa criança, numa menininha, que é amiga desse Christian Luciano, para ter contato com ele, ver se realmente é o Driegos dela e tudo mais. Então aí começa toda uma aventura, uma loucura toda, porque imagina uma pessoa, né, uma alma adulta ir para um corpo de uma criança, com muitas experiências, muitas expectativas, e uma criança que não sabe ler nem nada. E aí começa a acontecer muita loucura, gente, e é muito engraçado. Eu ri muito e também fiquei desesperada, porque fiquei pensando, já pensou, gente, uma coisa dessa acontecer? Que loucura! Tipo, a sua filha tá ali, ela não sabe ler, ela não sabe de várias coisas, aí do nada ela começa a ler, ela começa a falar que nem uma adulta, ela começa a falar sobre sentimentos que uma criança não tem... sei lá, não passa pela cabeça de uma criança isso. Então eu achei muito louco, eu dei muita risada e foi, assim, muito hilário realmente, gente, uma situação bem cômica. Então bota aí, tipo, um pouco de comédia no meio, gente, muita aventura, enfim, todo esse plano de Gizarro. Então depois eles descobrem que eles tanto queriam saber, né? Eles tiram esse ponto de interrogação da cabeça deles. E aí começa toda uma outra aventura, então, para ir atrás do vilão, né, gente? Que acaba ressurgindo aí ou não sei o que acontece aí com esse vilão. De que jeito que eles reencontram ou ficam sabendo, ou enfim, gente, vocês precisam ler para descobrir. É muito legal, gente. O final, assim, foi emocionante. Muito emocionante, gente. Enfim, gente, esse livro ele retrata de alguns assuntos históricos bem importantes. Por exemplo, sobre Chernobyl, gente, o que aconteceu, aquilo lá, tudo com a usina nuclear e tudo mais, que teve muitas perdas. Então ele traz esse fato que realmente aconteceu pro livro. Então eu acho que assim, gente, o trabalho dele foi magnífico, porque ele teve que fazer muita pesquisa, né, pra falar sobre isso, incluir na história dele de uma forma que se encaixou perfeitamente. Ele falou muito também sobre amor, né, teve algumas questões aí que ele deixou explanado de coisas que acontecem muito hoje em dia no mundo, né, que é o rapto de crianças, né, e também sobre violência contra a mulher e tudo mais. Então eu achei bem interessante, fora que ele dá muitos detalhes, gente. Em alguns momentos do livro eu achei cansativo, mas depois eu entendi, gente, ele queria que a gente sentisse realmente tudo o que estava acontecendo, então ele dava muitos fatos. Ele trazia, tipo, sobre Chernobyl, ele trouxe muitas informações, eu fiquei muito curiosa, gente, porque assim, eu já sabia algumas coisas sobre, mas no livro traz muita informação mesmo, e tu se sente naquele lugar, na pele das pessoas, e enfim... ele também traz algumas curiosidades, né, em alguns momentos fala sobre alguns animais, alguns lugares, então ele dá toda uma informação de o tamanho do lugar, o porquê daquilo, então ele dá muitas informações nesse livro, é um livro muito, muito descritivo, que não tem como tu não entender sobre o que ele tá falando, porque ele te dá totalmente vários detalhes sobre o assunto. Então, gente, assim, apesar de ser uma coisa bem diferente, bem fora do que eu tô acostumada a ler, claro que eu gosto muito de fantasia, mas como não foi só fantasia nesse livro, que misturou muita coisa, que eu estava desacostumada não, que eu não estava acostumada a ler, né, gente, foi uma experiência muito
muito louca e muito nova pra mim, mas que no fim foi muito positiva. Eu gostei muito, gente, o desfecho foi maravilhoso. Eu pensei assim, ai, gente, tomara que tenha um final bom. Porque eu pensei que ia ficar um final, tipo assim, meio com um final aberto e tal, porque eu fiquei sabendo que tem outros livros dele. Eu sei que tem um outro livro falando sobre o Christian Luciano, então eu pensei, ai, será que vai deixar um final aberto, gente? Eu preciso de um final, assim, completinho nesse livro. E o final foi realmente muito bom, gente. Claro que dá um espaço aí, mostra que com certeza vai ter uma continuação e tudo mais, mas foi um final muito bom. O livro foi muito bom e muito diferente pra mim. Então eu gostaria de agradecer imensamente pela parceria. E falar pra vocês, se vocês tiverem oportunidade de ler, se gostam, né, desse estilo, com fantasia, com um pouco de religião no meio, também tem romance, enfim, é uma coisa bem complexa e bem misturada, mas que no fim te dá, assim, como é que eu vou dizer? Te dá uma expectativa muito legal de leitura e te dá uma visão diferente também, você também aprende muita coisa. É um livro que não é só pra, tipo, digamos, passar o tempo, você fica conhecendo muitas coisas que talvez você não conheça. Então eu achei muito positivo. Se vocês tiverem a oportunidade, gente, olha, não deixem de ler, porque vale muito a pena. Eu acredito que todos os livros valem a pena ser lidos, então deem uma oportunidade se vocês tiverem a chance de ler. Eu vou deixar o arroba do autor aqui embaixo e também vou deixar na descrição, gente. Então passem lá no perfil dele, deem uma olhadinha no trabalho dele. Eu vi que esses dias ele estava com parcerias abertas, então de repente vocês até conseguem fazer uma parceria com ele para ler algum livro dele. Talvez se vocês não escolham esse, mas talvez escolham algum outro. Se tiver a oportunidade, leiam esse e venham me contar o que vocês acharam dessa leitura, gente. Eu também separei alguns quotes, gente, mas eu acho que eu vou trazer em uma outra publicação um outro dia. Então é isso aí, gente, essa é a minha indicação de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu gostei muito e é isso aí. Um grande beijão pra vocês e até a próxima.